E para achar esse x do vértice e y do vértice, o que você vai ter que fazer? Gente, agora você vai ter que lembrar de uma fórmula. Essa fórmula vai ser muito importante se o exercício quiser o vértice. Achar xv e yv. Onde? Quem que é o xv? X do vértice menos b sobre 2a. Vem aqui, ó, troca o sinal de b, x do vértice menos b, trocar o sinal do número que está aqui, dividido por 2 vezes a. E o y do vértice? O y do vértice é menos o delta. Aquele b quadrado menos 4ac, que a gente fala para você sempre buscar. Dividido por 4 vezes o a de novo. Portanto, gente, trocar o sinal do delta, é menos o delta. Delta deu 16, aqui vai menos 16, é delta. Dividido por 4 vezes o a, se o a for negativo, vai o sinal negativo junto. E aí, regrinhas de sinal, menos por menos dá mais, mais por menos dá menos, tudo mais que a gente já está acostumado. E uma coisa importante para você fixar na hora que a gente estiver resolvendo problemas, esse mesmo vértice tem outros nomes. E tudo depende se a boca está para cima ou a boca está para baixo. Por quê? Se a boca estiver para cima, ele será o ponto mínimo. Porque se você for ver, a parábola estava descendo, 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 chegou no vértice, parou de descer. É o menor valor que a imagem pode assumir. É o menor valor desse desenho. E a partir daqui, começou a subir. Então aqui seria uma concavidade para cima. Já aqui, o que estava acontecendo? Crescendo, 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 chegou aqui. É o máximo. É o que você fala hoje, pico. E aí, decresce. Aonde este ponto não vai ser chamado de ponto mínimo, e sim de ponto máximo da função parábola. É o maior valor que essa função pode assumir. Acima dela não tem desenho, assim como aqui, é ponto mínimo, porque abaixo desse ponto não existe desenho algum. Gente, isso daqui vai ser pedido com muita intensidade nos exercícios. Valor mínimo, valor máximo. Achar o vértice da parábola, quando eu quero assim simplesmente ser direto com você matematicamente. Menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a. Gente, problemas aí? Dúvidas? Não. Agora, esse vértice também, como eu disse, às vezes eu sou claro e direto no problema. Eu falo assim, determine o vértice. Você tem que lembrar a fórmula. Não lembrou, dançou. Certo? Muitas vezes eu falo, maior valor, já tem que ligar, vértice da parábola. Menor valor, vértice da parábola. E outra pergunta que também esse vértice é importantíssimo. Imagem de uma função. Toda vez que eu peço imagem de uma função, eu estou pedindo na realidade valor de y. Imagem é y, x é domínio. E esse vértice tem que função para me dizer imagem? Quando a concavidade está para cima, esse vértice, o y do vértice realmente me dá possibilidade de dizer qual é a imagem da função parábola. É do y do vértice para cima. A parábola ela continua aqui infinitamente. Não para de subir. Para cá e para cá. Agora aqui não tem como ela descer.
Como a gente fala, isso daqui é um ponto mínimo. É desse ponto para cima, imagem da minha função. Se eu fosse resolver aqui, seria qualquer y, imagem é y, pertencente aos reais, tal que o y seja maior ou igual ao y do vértice. Todas as minhas imagens estão para cima desse y do vértice, que é o que a gente responde aqui. Y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual ao y do vértice. Ou se a parábola for dessa maneira que você tem, desse desenho, A negativo, você tem a mesma possibilidade de dizer que a imagem é do y do vértice, só que é do y do vértice para baixo. E aí vai inverter. Y terá que ser menor que y do vértice. Um sinalzinho muda tudo, gente. Por isso tem que saber interpretar bem o desenho de uma parábola. Correto? Beleza. Então agora, gente, abra o livro de vocês. Página 47. Vou fazer o exercício 1. Pedir 2 de tarefa, como sempre. E aqui, como eu disse, a partir dessa aula, nós vamos, primeiramente, até então não desenhei parábola nenhuma. Agora eu vou começar a desenhar as parábolas. E vou começar a te pedir tudo que você já viu nas aulas anteriores. Abrir o livro, página 47. Está aqui a tarefa. Livro de atividades, na página 26, exercício 15. É um só exercício, mas são 6, A, B, C, D, E, F. 6 desenhos, não vai pedir desenho, o exercício não pede, é eu que quero desenhar agora. Certo? Primeiro exercício, comece a prestar atenção, aula que vem, em interpretação de tudo isso. Para cada uma das seguintes funções quadráticas, determine os zeros. Quem são os zeros da função? Raízes. Bhaskara. Achar delta. Caso exista, porque se delta for negativo, não tem raiz. Obtenha o vértice das parábolas. Novidade que acabei de apresentar. Quero o ponto vértice. E determine o conjunto imagem. Para determinar a imagem, eu dependo de achar esse vértice, senão eu não consigo dizer quem é a imagem. Só que aí você já pode dizer, você sabe onde corta o eixo X? Raízes. Você sabe onde corta o eixo Y? É só olhar aqui, o número 6. Você sabe se a parábola tem boca para cima ou para baixo? Só olhar aqui, é 1. Para cima. Se você sabe que a concavidade é para cima, sabe onde corta o eixo Y, sabe onde corta o eixo X e sabe onde é o vértice, não tem como errar um desenho. Por isso que agora a gente vai começar a cobrar de vocês. Desenho. Então vamos lá. Te deu essa função, pediu onde determine os zeros. Determinar os zeros é onde a função vale zero. X² menos 5x mais 6 igual a zero. Achar os zeros. Achar isso, volta lá, Bhaskara, b² menos 4 vezes o A vezes o C. Seu delta aqui dá 25 menos 24. Dá o número 1. Suas raízes, que são seus zeros, x igual a menos o b, menos 5, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que deu 1, dividido por 2 vezes o a, que é 2 vezes 1.
E aí nosso x passa a ser 5 mais ou menos 1 dividido por 2. Um x' está aqui, um x duas linhas está aqui, que são as raízes, os zeros da função. 6 por 2 dá o número 3, 4 por 2 dá o número 2. Gente, isso daqui você determinou onde a sua parábola corta o eixo x, onde corta o eixo y no 6. Depois disso, pediu o vértice. Quem que é x do vértice mesmo? Menos b sobre 2a. O b é menos 5. Menos 5 sobre 2. Menos por menos dá mais, 5 meios. 2,5. Y do vértice, menos o delta, que eu encontrei aqui, dividido por 4a, fórmula. O delta deu 1, então é menos 1 sobre 4 vezes 1. O a é 1. Menos 1 quarto. Como eu disse, se você fez tudo isso, você não tem mais desculpa de não conseguir desenhar uma parábola. Põe eixo x aqui, põe eixo y aqui. Você sabe, parábola de boca para cima. Quarto eixo y no 6. Se eu for marcar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quarto eixo x no 2 e no 3. 2 e 3. Bem pertinho aqui. Qual que é o vértice? O x do vértice deu 5 meios, 2,5, bem aqui no meio. E o y do vértice, menos 1 quarto. Então seria aqui, ó, 5 meios e menos 1 quarto o valor de y. Aí sua parábola, se eu fosse executar um desenho, seria uma parábola bem aqui, o meu desenho está bem estreitinho. Este seria o desenho da parábola. Guardadas aí as proporções, né? Detalhe, determine o conjunto imagem. O conjunto imagem dessa função seria todo y pertencente aos reais, tal que seria desse menos 1 quarto para cima. Y tem que ser maior ou igual a menos 1 quarto. Conjunto imagem, os zeros da função, caso existam, está aqui. O vértice seria o ponto. 5 meios o valor de x, menos 1 quarto o valor de y. Tá aí. Beleza? Que o exercício pede. Faça tudo isso. Acho que na tarefa não precisa desenhar. Eu que já estou começando a falar para você. A partir desses dados, desenhar é a parte mais fácil. Sem esses dados, não faço a mínima ideia como é o desenho. E aí, repetição. Só muda a expressão. É óbvio que o desenho não vai ser mais esse. O A é negativo, boca para baixo. Não vai cortar no 6, corta no 0. Não tem termo independente. Só que ele pede a mesma coisa, achar os zeros da função, achar o vértice e o conjunto imagem.
Vamos lá. Achar os zeros dessa função? Então tem que igualar a função a zero. Menos 2x² mais 4x igual a zero. Quero achar onde essa função vale zero, onde corta o eixo x. Como é que eu resolvo essa equação? Mas como ele pediu o vértice, eu vou precisar do delta, tá? Vamos fazer por Bhaskara. Só lembrando, o c vale zero. Gente, tem um detalhe. Para o y do vértice, o delta, você tem que pegar dessa expressão. Eu sei que você às vezes tem mania de multiplicar por menos 1 aqui, dividir por 2. Para o vértice vai afetar o y do vértice. Então a gente não recomenda. Aqui eu quero o vértice. Se eu quisesse só as raízes, não teria problema. O delta aqui vai dar o quê? B ao quadrado, B é 4. Menos 4 vezes o A, que é menos 2, vezes o C, que é 0. Nosso delta aqui vai dar 16 menos 0. Ou mais 0, quem quiser, não vai fazer diferença. O delta dá 16. Esse número é o que eu vou usar depois para achar o y do vértice, que é um pedido. Nosso x menos o b, então seria menos 4, mais ou menos a raiz do delta 16 sobre 2 vezes o a, cuidado, o a é menos 2. Nosso delta seria menos 4 mais ou menos 4, raiz 16, dividido por menos 4. Meu x', meu x duas linhas. Menos 4 mais 4 dá 0, dividido por menos 4, 0. Menos 4 dá menos 8. Dividido por menos 4, menos dividido por menos dá mais. Menos 8 por 4 dá mais 2. Gente, acabo de determinar fazendo isso, onde sua parábola corta o eixo x. Corta no 0 e corta no 2, eixo x. X do vértice, menos b, sobre 2a. Menos o 4 dividido por 2 vezes menos 2. Então isso daqui vai dar menos 4 dividido por menos 4. Menos por menos, mais 1. Achei o x do vértice. Y do vértice, menos o delta, que eu já calculei aqui em cima, dividido por 4a. Então seria menos 16 sobre 4 vezes menos 2. Menos 16 por menos 8. Mais 2. Seu vértice, o pedido do exercício, é o ponto 1, 2. Tem vértice. Tem onde corta o eixo x. Sei onde corta o eixo y. Sei que a boca é para baixo. Não preciso de mais nada. Quer desenhar? Vai lá. Corta no 0, corta no 2. O vértice, o x é 1, o y é 2. X é 1, o y é 2. 1, 2. Boca dela para baixo. Então seria uma parábola assim, ó. Corta no 0, tanto o eixo y quanto o eixo x, 0, 0. Corta o eixo x também no 2, vértice 1, 2. Tá aqui o desenho da parábola. Próximo, mesma coisa.
Parábola de boca para cima. Corta o eixo Y no 3, o B aqui é 0. Achar as raízes. Vamos lá. 3x² mais 3 igual a 0. O A é 3, o B é 0. Tem 0x aqui. E o C é 3. Nosso delta, que eu também preciso aqui, né, pensando em achar o y do vértice do delta do jeito que está aqui. É b ao quadrado, 0 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 3, vezes o c, que é 3. Delta vai dar menos 36. Gente, delta deu negativo. Significa não tem raiz. Significa não corta o eixo x, mas a parábola existe. Ninguém aqui está estudando raízes de equação. Não ter raiz significa uma coisa, ela não corta o eixo x. Ou está totalmente para cima, ou está totalmente para baixo. Para baixo não está porque eu estou vendo o A aqui. O A é 3. Totalmente para cima. O que vai me orientar aí agora para tentar fazer um esboço do desenho é o vértice. Quem que é o x do vértice? Menos b sobre 2a. O b é 0. Menos 0 sobre 2 vezes 3 dá 0. Y do vértice menos delta sobre 4a. Menos 36 sobre 4 vezes 3. 36 por 12 dá um número 3. Vértice dessa parábola, 0 e 3. Com isso, vamos desenhar. Olha lá, ó. Eu sei que essa parábola corta no 3 o eixo Y. 1, 2, 3. Tem vértice no ponto 0, 3. 0 é o x, 3 é o y. Tá aqui. Sua parábola, gente, aqui a gente vai meio no zóio. Só tem um ponto para desenhar, mas eu sei, olha bem. Não corta o eixo x, porque o delta deu negativo, não tem raiz. Portanto, não vai ter corte aqui. Certo? O que mais? A única informação que eu tenho verídica seria essa que coincide com essa. Corta no 3 e o vértice é 0, 3. Sua parábola é assim. O que pode acontecer, ela está mais aberta, mais fechada, só vai depender de eu achar mais pontos aqui, caso eu queira. Só que o que você quer aqui é o y e que é o conjunto imagem. Eu esqueci de pôr a imagem no anterior. Conjunto imagem é do y do vértice 3 para cima. Y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual ao número 3. O anterior teria que ser, né, a parábola deu de boca para baixo, inferior ao y do vértice. Do y do vértice, né, y menor ou igual àquele valor do y do vértice. Certo? Aí. Mais um agora. Vai percebendo que você está dando uma visita aos 6 desenhos que eu expus a vocês, né? Que não teve raiz. Nos outros que fizemos tinha 2 raízes, só que um era de boca para cima, o outro era de boca para baixo. O que acontecerá agora? D. Nova função. Achar os zeros igual à expressão a zero.
Acha as raízes. Delta B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. O delta aqui vai dar 4 menos 4. O delta dá zero. O que significa o delta dá zero? Uma só raiz. Um só valor. Um só ponto de corte no eixo X. Qual é o ponto? Achar a raiz. X é igual a menos o B, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é zero, dividido por 2A. Isso daqui vai dar menos 2 sobre 2, menos 1. É a nossa raiz. Ah, então só corta aqui, só. Só tem um corte, só. Nem sempre tem dois. Quando ocorre isso? Quando o delta dá zero. Quando não corta? Quando o delta dá negativo. Vértice. X do vértice menos B sobre 2A dá menos B, que é menos o número 2, dividido por 2 vezes o A, que é 1. Dá menos 1 também. E o nosso y do vértice é menos o delta sobre 4A menos o zero sobre 4 vezes 1, zero. E aí, vamos lá, desenho. O que eu sei? Quarto eixo y no 1, olhei o C. Quarto eixo x no menos 1. E o vértice? Vértice é o ponto menos 1 e 0. Menos 1 e 0 é aqui mesmo. Então, é uma parábola assim, ó. Só toca na raiz, que é o próprio vértice. Quando a parábola simplesmente tem um único toque no eixo X, o vértice é a própria raiz. Não teria outra maneira. Agora, o seu conjunto imagem é desse ponto para cima. Imagem dessa função, y pertencente aos reais, tal que y seja maior ou igual ao número zero, do zero para cima. Só tenho valores nessa função positivos, maiores ou iguais a zero. E mesma coisa. Só que aí, agora, se bate o olho, boca para baixo. O A é negativo. Quarto eixo y, no 1. Quarto eixo x, nos zeros da função que eu tenho que ir atrás. Você quer os zeros da função, igual a função a zero. Delta, pegando aqui os valores, b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que é 1. O delta aqui dá 4 menos por menos mais 4. Certo? O delta aqui vai dar 8. Não tem problema, não é 16, não é 9, 8. Positivo, tem 2 pontos de corte. Nosso x é igual eu copiei errado esse, né? Eu copiei errado. Dá uma olhada na apostila.
x² menos 2x, aqui é menos 5. Então, vamos pôr lá, vezes o A vezes menos 5, que é o C. Aí, dá até valor bonito aqui. Dá 4, menos por menos dá mais, por menos, menos. Menos o quê? 20. Nosso delta dá menos 16. Certo? Corrija aí. Corrija não, eu que tenho que corrigir aqui só. Tá a apostila que tá lá. E aí? Delta deu negativo. Não corta o eixo X. Boca para baixo, sem cortar o eixo X. Totalmente abaixo do eixo X. Quem que é o X do vértice? Menos B sobre 2A. Menos menos 2 sobre 2 vezes menos 1. Vai dar 2 aqui, vai dar menos 2 aqui, o y do vértice é menos, o x do vértice é menos 1. E o y do vértice? Menos delta sobre 4A. Menos menos 16 sobre 4 vezes menos 1. Isso daqui vai dar 16 em cima, menos 4 embaixo, menos 4. Seu vértice é o ponto menos 1 e menos 4. Desenhar agora. Não corta o eixo X e a boca está para baixo. Isso eu sei. Corta o eixo Y no menos 5. E o vértice dela deu menos 1 aqui o X e menos 4 o Y. Então você teria uma parábola justamente assim, ó. Totalmente abaixo do eixo X. Imagem dessa função. Todo y pertencente aos reais, tal que y seja menor ou igual a menos 4. Do menos 4 para baixo. Gente, dúvidas aí, problemas, abre o microfone e pergunta. Tudo correto? Nossa Senhora, não tem ninguém aí? Tô entendendo. Tá entendendo? Ana Lara? Maria Eduarda? Maria Eduarda? Eu também. Yuri? Aragão? Tô tranquilo. Tranquilo? E o último exercício encerrando a aula de hoje. Vê se eu copiei certo aí. x² negativo 8x menos 3. Eu peguei o menos 3 do... Vai, responde aí. Você olha para ela, você pode dizer o quê? Boca para cima ou para baixo? Pra baixo. Por quê? Porque o A é negativo? Ah, negativo. Beleza. Se eu te perguntar, corta o eixo Y aonde? No menos 3. Por quê? Porque o C é menos 3. C é menos 3. Muito bom.
Ah, tá. Quero os zeros da função. Tem que fazer o quê? Igualar a zero. Igualar a zero e achar as... Igualar a zero e achar as raízes, se existirem. Vamos lá. Quero zeros. Menos x quadrado mais 8x menos 3 igual a zero. Delta. B ao quadrado, 8 ao quadrado. Menos 4 vezes o A, que é menos 1, vezes o C, que é menos 3. Nosso delta dá 64, menos por menos dá mais, por menos dá menos. 12. Nosso delta vai dar o quê? 2,52, é isso? Aqui não, 4 vezes 3, 12, tá certo. 52. Normal. Positivo. Duas raízes. Quem que é o nosso x? Menos o b, portanto, menos 8. Mais ou menos raiz quadrada de 52 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. Nosso x vai ser menos 8, mais ou menos, me ajuda em 52. 52, se eu dividir por 2, dá 26. Se eu dividir por 2, dá 13. Por 13 dá 1. Numa raiz quadrada, 2 ao quadrado sai, o 13 fica. Fica 2 raiz de 13, dividido por menos 2. Nosso x vai ser, eu vou colocar o 2 em evidência para poder simplificar com 2 aqui embaixo. 2 que multiplica menos 4, mais ou menos raiz de 13, dividido por menos 2. Corta, corta. Cuidado que sobrou menos 1 aqui embaixo. Então, ficaria trocando o sinal aqui, mais 4, mais ou menos raiz de 13. Aqui, trocar o sinal, os dois estão valendo, mais e menos. Fica menos e mais, dá na mesma. Essas são as raízes, os zeros da função. Um é x', 4 mais raiz de 13, e o outro é x duas linhas, 4 menos raiz de 13. Ninguém está pedindo para você calcular a raiz de 13, mas é só falar, existe. Se você for ver, é mais que 3, porque 3 seria a raiz de 9. E menos que 4, porque para ser 4 seria a raiz de 16. Então é 3 e uns quebrados. Se a gente for pensar assim na hora de desenhar, seria 4 mais 3 uns quebrados, 7 uns quebrados. 4 menos 3 uns quebrados dá 0, alguma coisa, dá quase zero. Certo? Seriam duas raízes positivas, corte no lugar positivo. X no vértice, menos b sobre 2a. Então, menos 8 sobre 2 vezes menos 1. Então, vai dar menos 8 dividido por menos 2, dá mais 4. Y do vértice menos o delta sobre 4a. Menos 52 sobre 4 vezes menos 1. Então, vai dar menos por menos, dá mais. 52 dividido por 4 dá 13. O vértice é o ponto 4, 13. Então, agora, só simular um esboço de desenho. Quando a gente fala isso, né, é porque deu um número bem quebrado aqui. Detalhe, o exercício não pediu para você desenhar. Eu estou desenhando para você começar a perceber
que a partir desses conhecimentos o desenho sai facilmente. Boca para baixo, você mesmo já me disse, corta o eixo Y no -3. Tá aqui. Corta o eixo X nas raízes, que a gente falou lá, 4 mais 3 uns quebrados, dá 7 uns quebrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uns quebrados. Vou pôr uma raiz aqui. 4 mais raiz de 13. E a outra, 4 menos 3 uns quebrados, dá quase 0. A outra raiz eu vou pôr aqui. Seria 4 menos raiz de 13. Outra raiz aqui. Corta aqui, corta aqui, corta aqui. Tem vértice no ponto 4. 1, 2, 3, 4. E no 13 não vai caber aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cabe. Está aqui o vértice. Parábola aqui. Se fosse para esboçar um desenho, seria algo assim. Boca para baixo. Corta o eixo Y no -3. Corta o eixo X nas raízes e o vértice está aqui. Certo? Esse é o princípio do nosso estudo. E, gente, essa seria a matéria da aula de hoje. Vértice de uma parábola. A aula que vem você vai ver que o papo muda. Ponto mínimo, ponto máximo, probleminha, fazer uma coisinha, outra. E sempre vai gerar uma expressão dessa e às vezes eu estou te pedindo qual o máximo, qual o mínimo, qual a imagem. Preciso determinar tudo isso. Tudo ok? Tudo em ordem? Beleza? Alguma dúvida, algum problema, gente? Tarefa de vocês, já passei, né? Exercício 15, página 26. Página 26, exercício 15, fala o seguinte: para as funções quadráticas apresentadas a seguir, determine os zeros, o conjunto imagem e o vértice da parábola correspondente. A, B, C, D, E. 5. Não quero desenho, só a parte algébrica, só que você me dá um conjunto imagem, que eu também esqueci de pôr aqui. Conjunto imagem da função, todo y, pertencente aos reais, tal que seja o do y do vértice que deu 13 para baixo, y seja menor ou igual a 13. Você tem que fazer tudo isso, tira o desenho fora. Ok? Dúvidas, problemas? Bora então fazer tarefa e enviar. Pouca gente está enviando, muita gente deixando para a última hora. Vamos fazer, gente. Tá ficando aí pesado já para vocês, principalmente quem não está acompanhando. Sara, um abraço para todos. Bom final de semana.